Bom, vamos para o 27 agora. O 27, ele começa com um comentário do Lacan e termina com um comentário do Lacan sobre um pedaço de um texto da Ana Freud. Para não ficar uma confusão esse parágrafo, eu vou primeiro ler o comentário da Ana Freud, que ele chama de Senhorita Ana Freud. O comentário da Senhorita Ana Freud está num livro que está traduzido em português por O Ego e os Mecanismos de Defesa, Rio de Janeiro, editora Civilização Brasileira, 1982. Diz a Ana Freud: em certos períodos do desenvolvimento da ciência psicanalítica, o interesse teórico pelo ego do indivíduo foi francamente reprovado. Aí tem um intervalo, ela continua. Qualquer desvio do interesse pelas camadas mais profundas para as mais superficiais da vida psíquica, bem como qualquer desvio da investigação. Aí Lacan traduz do isso para o eu, mas a Melanie Klein bota do ego, do id para o ego, eram tidos em geral como um começo de aversão pela análise. Então, qualquer desvio do interesse pelas camadas mais profundas para as mais superficiais da vida psíquica, bem como qualquer desvio da investigação do id para o ego, eram tidos em geral como um começo de aversão pela psicanálise. Agora vem a crueldade de Lacan, que é por onde ele começa o texto e termina o parágrafo. Ele diz assim: basta ler as frases que abrem o livro O Eu e os Mecanismos de Defesa da senhorita Ana Freud. E aí, depois que ela fala, ele continua: para ouvir no tom ansioso com que elas prenunciam o advento de uma nova era. A música sinistra em que Eurípides inscreve em suas Fenícias a ligação mítica do personagem de Antígona com a hora do retorno da esfinge na ação do herói. Ou seja, é um deboche dele, botando ela como a Antígona, já sabendo que vai vir a desgraça que está prevista e que o irmão dela vai ser morto e não vai ter direito às exéquias, porque ele fez um crime que impossibilitava que a pessoa tivesse o direito aos funerais normais, e ela, por sua vez, então, vai morrer também. Então, a crueldade dele está aí. Bom, continuando ele, a partir daí, é lugar comum lembrar que nada sabemos do sujeito senão o que seu eu aceita nos dar a conhecer, chegando Otto Fennekel, que é um analista de data da IPA, até mesmo a proferir, muito simplesmente, como uma verdade que não precisa ser discutida, que, abre aspas, é ao eu que compete a tarefa de compreender o sentido das palavras. Em francês, esse texto está publicado em Problème de Technique Psychanalytique, Paris, PUF, página 63. O passo seguinte leva à confusão da resistência como defesa do eu. A noção de defesa, promovida por Freud já em 1894, lá longe, numa primeira referência da neurose, a uma concepção genericamente aceita da função da doença, lembra, Freud fala nas neuroses de defesa, é retomada por ele, Fennekel, em seu trabalho
aliás, ele, Freud, em seu trabalho maior sobre a inibição, o sintoma e a angústia. Aí a noção de defesa vai ser retomada por Freud. A inibição, sintoma e angústia é lá no final da vida do Freud, como indicativa de que o eu se forma a partir dos mesmos momentos que um sintoma. O eu, onde na segunda tópica ele já tem noção do eu, o isso e o supereu. Esse eu se forma já a partir dos mesmos momentos que um sintoma. Sim, mas píptos, né? Lembra? O que vem junto, o que acontece, o que ocorre naquele momento. Mas o simples emprego semântico que, em seu livro citado há pouco, a senhorita Anna Freud faz do termo eu, esse eu aí, gente, é o eu com letra maiúscula, é o moi, tá? Como sujeito do verbo, quer dizer, o eu vira o sujeito do verbo, e na verdade o sujeito inconsciente que fala é o je, né? Mostra suficientemente a transgressão que ela lhe consagra. E mostra que no desvio desde então aceito, o eu é realmente o sujeito objetivado, cujos mecanismos de defesa constituem a resistência. Olha, esses mecanismos de defesa do ego era um livro, na época que eu estudava, em 1970, pouquíssimos. A gente lia o livro, tinha todos os mecanismos de defesa, e eu tirei 10 na prova. Eu vou falar para vocês, eu não sei mais nenhum, graças a Deus. Todo o analisante que entra aqui dentro, ele parece assim, um estandarte de escola de samba de mecanismos de defesa desse eu. Que aos poucos, à medida em que a análise vai acontecendo, isso vai sendo jogado para fora. O único da época que eu lembro, porque ele é romântico, porque ele é de uma fábula, é a raposa e as uvas, né? Que a raposa fala, mas as uvas estão verdes. Os outros todos eu me esqueci, eu não sei o nome, e não faço a menor questão de saber, mas esse livro está todo mundo, tudo que é mecanismo de defesa do ego. Essa é só uma fofoca, porque realmente eu não consigo não concordar com Lacan aqui, é impossível. Mas tem gente que trabalha com a psicologia do ego, tá?